Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando Evangelho. Meus irmãos, nesse vídeo eu estarei falando sobre um vírus que é pior do que o Covid-19. E esse vírus tem se infiltrado na Igreja de Cristo e ele se chama entretenimento. E como muitos sabem, muitos púlpitos das igrejas do Brasil têm virado um verdadeiro circo. E aonde a mensagem do Evangelho deveria ser o centro, o foco da igreja, agora deu lugar a pastores comediantes e entretenimento dentro da igreja. O pregador Charles Spurgeon, um pregador do passado, ele chegou a alegar que isso é uma obra satânica. Nomes, por exemplo, como Cláudio Duarte, um pastor stand-up, não um pastor bíblico, pois as palestras que ele dá não se pode chamar de culto e muito menos pregação bíblica, mas sim de puro entretenimento. Em uma entrevista para o Danilo Gentili, por exemplo, em 2003, ele foi questionado pelo apresentador sobre a forma como ele conduzia os cultos, fazendo as pessoas rirem no culto, e ele disse: e por não ser algo comum, algo que mais ou menos novo, trazer humor para o evangelho, com certeza eu recebo inúmeras críticas. Tem pessoas que acham que Deus é um velho mal-humorado, querendo brigar com o ser humano o tempo inteiro. Já o outro se chama Jacinto Manto. Acho que o nome dele é Vinícius, que ele atualmente tem 2,7 milhões de inscritos no YouTube. E ele ficou famoso com seus vídeos fazendo chacotas com manifestações pentecostais, chacotas com profecias pentecostais e o modo de se expressar que é associado ao movimento pentecostal. E apesar de eu não ser adepto do movimento carismático pentecostal e não concordar com muitas manifestações, eu respeito eles, pois existem muitos pentecostais crentes e bíblicos que pregam o evangelho genuíno. E creio que isso é uma zombaria com o Espírito Santo, meus irmãos. E o outro exemplo que eu quero dar para vocês é o do pastor Lucinho, conhecido entre muitos jovens pela Igreja Lagoinha. E ele subiu no púlpito vestido de chapolim, incentivou os jovens a cheirar a Bíblia como uma forma de loucura para Jesus. E ao invés dos jovens cheirarem droga, ele estava incentivando que eles cheirassem a Bíblia. E esses homens, entre outros, trouxeram durante anos para a Igreja de Cristo um método de pregação que nunca foi usado por Cristo, muito menos pelos apóstolos, meus irmãos. E se eu for explanar, meus irmãos, os absurdos e afirmações de cada vídeo que está disponível na internet, no YouTube, eu passaria horas falando aqui nesse vídeo. E antes de gravar esse vídeo, eu estudei muito sobre esse assunto do entretenimento e eu cheguei à conclusão que o entretenimento não é algo novo na igreja, mas os puritanos, Charles Spurgeon, Martyn Lloyd-Jones, pregadores do passado criticaram veemente essa prática que tem se infiltrado na igreja de Cristo. E o século XVII, por exemplo, foi a grande era da pregação. Thomas Goodwin, um cristão puritano, ele criticou o entretenimento da sua época dizendo: a mais eminente miscelânea de todas as espécies de floreios perspicazes que se encontram em quaisquer dos pais, poetas, histórias, símiles ou qualquer peça literária elegante. E com essas palavras ele descreveu que a pregação acabou se degenerando em um entretenimento sofisticado para os cultos, como também uma ocasião de exibicionismo para os pregadores. A pregação que exalta o pregador e traz entretenimento, diziam os puritanos, não edifica e é uma pregação pecaminosa. Charles Spurgeon, semelhantemente na sua época, como citei ele antes, criticou esse mal que se tinha infiltrado nas igrejas da sua época, e ele disse: o diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que a sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. A igreja abandonou a pregação ousada como a dos puritanos e em seguida ela gradualmente amenizou seu testemunho e depois passou a aceitar e justificar as frivolidades que estavam em voga no mundo, e no passo seguinte ela começou a tolerá-las. E agora a igreja as adotou sob o pretexto de ganhar as almas para Cristo, as multidões para Cristo. Semelhantemente, Martyn Lloyd-Jones, em seu livro Pregação e Pregadores, relata que o termo pregar ou sermão foi substituído sutilmente por palestra durante o culto, e ele comenta em seu livro sobre isso. Pior ainda tem sido o aumento do entretenimento no culto público,
o uso de filmes e a introdução de mais e mais cânticos. A leitura da palavra e oração foram drasticamente abreviadas. Mais e mais tempo consagrado aos cânticos. Já existe um líder de louvor, como se for um novo tipo de oficial da igreja, conduz os cânticos e supostamente compete-lhe produzir a atmosfera propícia. Porém, ele gasta tanto tempo para produzir a atmosfera propícia que não resta tempo para a pregação nesse ambiente. E tudo isso faz parte da depreciação da mensagem. E as palavras ditas por Martyn Lloyd-Jones parece que ele está falando para a nossa época. O cenário atual da igreja em 2020 está bem parecido e, se não podemos dizer, pior do que na época dos puritanos, de Spurgeon, Martyn Lloyd-Jones. E esse tipo de método tem se tornado uma lepra dentro da igreja, pior que um vírus. Um método que é voltado ao entretenimento, conversas inúteis, experiências e nada da pregação da palavra de Deus. Muitos trocaram a pregação bíblica das Escrituras por um culto superficial de um espetáculo público. Por causa do pragmatismo infiltrado nas igrejas, pastores têm adotado métodos de crescimento de igrejas que não são pautados através das Sagradas Escrituras. E eles estão fazendo tudo para crescer a igreja através do entretenimento, sem o poder do Espírito Santo. E para muitos irmãos, a pregação bíblica ela está fora de moda. Quem quer ficar horas e horas estudando as línguas originais da Bíblia, investir dinheiro em inúmeros livros de comentários bíblicos da história da igreja, por exemplo, passar dias e noites em oração, clamando a Deus pela conversão das pessoas? Não é muito mais fácil esses pastores subirem nos seus púlpitos e falarem sobre suas experiências pessoais, histórias emotivas de casamento, oferecer entretenimento para um auditório de 5, 10, 15 mil pessoas, darem gargalhadas? Muitas pessoas não querem mais frequentar a igreja para escutar a palavra, mas elas querem ir para ver aquele pastor engraçado, famoso, elas querem dar gargalhadas, elas querem receber prosperidade e consertar o casamento. Elas não querem uma pregação que vá de contra a consciência delas. Assuntos como porta estreita, andar em santidade, justificação pela fé, atributos de Deus, a ira de Deus, são coisas estranhas mencionadas nesses lugares. E para muitos que são adeptos desse movimento, eles alegam que a igreja deve competir com o entretenimento secular a fim de fisgar os clientes, estimulando constantemente a congregação e aliviando o seu tédio. E isso é simplesmente uma cópia da maneira do mundo, ou seja, pragmatismo. Milhares de pessoas saem de uma palestra sem serem confrontadas pelos seus pecados ou ter uma mudança de vida, andar em santidade, andar pela porta estreita e a necessidade do novo nascimento, que são temas essenciais do Evangelho de Cristo, do nosso Senhor. A W. Tozer, meus irmãos, por exemplo, ele escreveu: experiências espirituais profundas nascem apenas de muito estudo, orações incessantes e longos momentos de meditação. Um culto à la stand-up, realizado por Cláudio Duarte, não pode oferecer às pessoas ensinamento bíblico, pois se trata de algo muito superficial e é prejudicial para a alma. A missão de prover entretenimento não produz convertidos verdadeiros, mas tem inchado a igreja de Cristo com homens carnais que pensam que o cristianismo é ir a uma igreja e dar gargalhadas. Os grandes avivamentos, irmãos, da igreja, eles foram caracterizados por genuínos arrependimentos, mudança de vida, transformação social, e tudo isso veio pela proclamação da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus se tornou o centro da igreja, então aconteceu avivamentos. Meus irmãos, o trabalho do pregador é proclamar fé, não prover entretenimento para incrédulos, para os bodes. Steve Lawson, um pregador norte-americano, conhecido aqui no Brasil por muitos, ele disse que o púlpito não é lugar de comediantes. Céu e inferno não são brincadeira. As escrituras falam, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios capítulo 4, versículo 11. E meus irmãos, eu utilizo do mesmo questionamento de Charles Spurgeon, aonde aparece nesse versículo os que providenciariam para a igreja de Cristo entretenimento,
O Espírito Santo silenciou a respeito deles. Os profetas foram perseguidos porque divertiam as pessoas. Os concertos de música não têm um rol de mártires. Irmão, isso nada é mais do que reembalar o evangelho e tornar a mensagem mais agradável ao mundo, que seja anátema. Isso é outro evangelho, é o evangelho docinho, o evangelho da gargalhada, não é o evangelho de Cristo. E qual era a atitude da igreja em relação ao mundo? Vós sois o sal, não o docinho. Algo que o mundo vai desprezar. Jesus, irmãos, ele teve compaixão dos pecadores, lamentou e chorou por eles, mas ele nunca procurou diverti-los. Como Jesus poderia entreter as pessoas, sendo que o custo da alma é caríssimo? Muitas pessoas perecendo e indo para o inferno, e pastores estão dando entretenimento para as pessoas. Precisamos urgentemente, irmãos, voltar à pregação bíblica e fiel. E eu encerro com as palavras novamente de Spurgeon. Senhor, limpe a igreja de todo o lixo e baboseira que o diabo impôs sobre ela. E traga-nos de volta aos métodos dos apóstolos. E esse foi mais um vídeo, irmãos. E se você está cansado desses métodos na igreja, compartilhe com seus amigos essa mensagem, deixe o seu comentário também e se inscreva no canal para sempre acompanhar nossos conteúdos, irmãos. E que Deus abençoe seu final de semana.